Então é isso. Adeus. Não, tchau, tchau! Eu sou Esbole, @Esbole no Instagram, e eu não estou aqui com o Xoxin, o @minxoxin no Instagram, e também temos nosso perfil oficial e não verificado mais uma semana, que é @mais uma semana. E hoje nós vamos conversar dos eventos dos dias 3 de julho de 2026 até o dia 9 de julho de 2026. Nessa semana, jogador sul-africano morre dias após disputar a Copa do Mundo de 2026. Brasil é eliminado pela Noruega de Haaland e amarga maior jejum em Copas. Bam Adebayo dá soco na cara de ex-colega de time da NBA que o criticou nas redes sociais. E aí, Xoxin, mais uma semana? Salve, salve, grande Esbole. Mais uma semana, outra semana, inclusive no formato remoto, uma gravação que vai ser surpresa pra você, porque eu lembrei que a Tati tem uma prova pra ser realizada em Maringá, no sábado, e que a gente vai ter que viajar na sexta-feira de manhã. Então, como eu não vou levar notebook, não vou levar microfone nem nada, vai ser uma gravação de formato ruim, e eu não sei como é que vai funcionar os horários, porque eu também, inclusive, vou ter que fazer um trabalho lá em Marinalva, se eu não me engano, Marinalva, uma cidade próxima ali de Maringá, uns 30 minutinhos. Então, acabou que, mais uma vez, estamos aqui no formato de emergência, né? É uma semana aí que teve vários acontecimentos, entre eles, o que já relatei aqui, o amargor da eliminação da seleção brasileira, vergonhosa. Enfim, teve torneio, teve várias coisas que, como de praxe, vão ser relatadas aqui. Então eu não vou nem perder tempo, porque você não tá aqui comigo, né? Então fala pra mim o que aconteceu de bom, de ruim ou que deixou de acontecer na sua semana. Boa, vamos lá então. Eu não sei o que aconteceu na sua semana, você não sabe o que aconteceu na minha semana, mas ainda assim, com a magia da edição, a gente vai ter mais um episódio por aqui. Para começar aqui então o meu relato, no fim de semana aqui com a Gabi, a gente não assistiu muita coisa, porque a gente acabou recebendo da família da Gabi, né? Então veio a mãe e a irmã dela pra cá. E aí, né, a dinâmica de dar atenção, conversar, sair pra tomar um café com elas, esse tipo de coisa, né? Então não assistimos nada. A gente ainda, né, ficou assistindo mais os jogos da Copa, né? Porque teve o jogo do Brasil, que infelizmente a gente teve um desfecho não satisfatório. E aí, semana acontece, né? Então, pelo fim de semana, meio que foi isso. E aí, claro, com a rotina da semana, sem as aulas, mas ainda envolvidos com algumas correçõezinhas de leve, né, algumas burocracias ali da Unicentro. Comecei, inclusive, né, a fazer as minhas pesquisas para escrever meu primeiro artigo sobre bets. Então, fiz um levantamento aqui do material que eu quero dar uma trabalhada. E aí, nisso, eu vou, né, espero conseguir escrever algo nos próximos dias, porque eu quero fazer um artigo de revisão da literatura dos últimos anos. Então, né, mais detalhes sobre isso em breve, mas a princípio voltei aí à pesquisa escrita, né? No restante do tempo... na terça-feira, olhando aqui minha colinha, né? Na terça-feira, Gabi e eu fomos ao cartório para fazer a união estável, então estamos estavelmente unidos estavelmente, não sei qual é a terminologia, mas, né, oficializamos a união estável, que, como eu tinha falado, né, a gente não ia casar, assim, com festa e tudo mais, e a união estável meio que juridicamente serve para a mesma coisa, sem todo o gasto de casamento, e aí, né, com todas as benesses que advêm disso. E ainda guardamos o casamento oficial para posteriormente pra gente usufruir, né, de dias de folga, né, que são garantidos por lei. E aí, então, teve isso. Então, teve a união estava na terça. Na quarta-feira, a Gabi, ela fez uma cirurgia, né? Acho que eu cheguei a comentar na semana passada. A gente tava pretendendo ir pra Maringá, né, nesse fim de semana, só que acabou que a Gabi conseguiu agendar a cirurgia dela para essa semana, com o médico dela lá e tal. E aí, né, a cirurgia ia acontecer, acabou acontecendo, e foi na quarta-feira, né? Então, eu acabei passando a noite lá no quarto com ela. Convenientemente,
o internamento dela, né, o plano dela, dá direito à enfermaria, naquela coletiva. Só que por uma sorte do destino, não teve colega de quarto pra ela, assim, naquela ocasião. Então, eu tava lá, ao invés de dormir numa cadeirinha desconfortável, eu pude, né, dormir na cama que tava ali junto no quarto também. Então foi positivo, né, ali pra tentar dormir pelo menos um pouquinho, porque é super cansativo, né, essa rotina de hospital. E aí teve isso. Na quinta-feira eu tinha uma banca de qualificação do mestrado para participar, né, eu como membro, né, avaliador, e a Gabi no hospital, ainda tive que, né, ir pra banca, voltar. Era pra ela ter já ganhado alta no começo da tarde. A alta não aconteceu, assim, no começo da tarde, porque o médico dela estava enrolado em outras cirurgias, em outros hospitais. Acabou que a alta, a gente conseguiu chegar em casa só às 7 da noite. Então foi bem cansativo ainda com esse adicional, né? Aí o apartamento a gente segue em pausa, né? Meio que o relato de sempre. A gente tá ainda esperando o projeto das arquitetas. As minhas leituras sigo com as mesmas da semana passada, né? O segundo livro do Carl, o Explorador de Masmorras, e o livro do Pedro Calabres com Clóvis de Barros Filho. E o último evento, que é de onde vai partir minha reflexão, é que na quinta-feira foi o aniversário de um amigo meu, que ano a ano a gente sempre se liga nos aniversários um do outro, e eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, mas não antes de Evandro Xuxim contar pra gente como foi sua semana, por gentileza. Muito bem, cara, vamos lá. Então, a minha semana começando cronologicamente, iniciou no sábado de manhã em que eu tive grupo de estudos, né? Tivemos a apresentação de uma psicanalista vinda de fora, daí a reunião foi online, né, ela falou uma questão sobre fóruns, enfim, foi bem legal, bem elucidador, não sei qual a conjugação correta nesse caso, mas enfim, foi bem legal, bem maneiro. Posteriormente, eu saí pra almoçar com a Tati e com o com o pessoal da escola dela, para facilitar. Ela foi fazer um simulado, inclusive dessa prova que a gente vai viajar amanhã para Maringá. Então, eu fui lá só para almoçar, ela faltava fazer uma outra parte. E aí, depois disso, eu fui pra Flip Hobby, né, a loja de card games aqui da cidade, em que teve o torneio de pré-release, né, então começou ali, acho que era umas 2 da tarde, foi até umas 6 e tantos. A gente jogou e eu me sagrei o campeão, né, terminei invicto o torneio, foram 5 rodadas, eu ganhei as 5, foram bem legais, bem maneirinhas de jogar. Não tirei quase nada de bom, mas, né, paciência, já tô acostumado. Além disso, eu voltei pra casa, né, que a Tati tava fazendo um café com as amigas dela e tal, eu não ia participar muito, né, porque é mais um encontro das meninas, assim. E aí, quando eu cheguei, não tinha mais mulher nenhuma em casa, né, porque eu fiquei assistindo o primeiro jogo, acabou o torneio, eu fiquei assistindo o primeiro jogo, o primeiro tempo do jogo da França. E aí, quando eu cheguei, já não tinha mais ninguém, então só tinha comida, o que foi, pra mim, gratificante. Aí assisti o segundo tempo do jogo da França, a França classificou e tal. E aí, eu e a Tati, a gente assistiu o Masterchef, assistiu um filme e pudemos descansar. Aí no domingo a gente resolveu ficar mais em casa e tal, porque a gente tinha várias coisas pra fazer, ela tinha que estudar também, enfim. E aí a gente ficou mais pela boa, ficamos mais em casa e almoçamos, fizemos um risotinho de camarão bem gostoso e tal. E o pai dela veio assistir o jogo, né, veio aqui em casa assistir pelo menos o primeiro tempo, porque ele ia ler na missa e tal, porque obviamente, né, boa parte das pessoas não ia à missa porque queria assistir o jogo do Brasil contra a Noruega, né. E acabou que assistimos o primeiro tempo foi ruim, mas não tava trágico, né, tava bem ruim, mas não tava trágico. E aí, o segundo tempo, quando ele saiu pra ir lá pra missa, daí a gente viu a catástrofe acontecer. Acho que é um desses jogos marcantes, talvez até seja a minha reflexão dessa semana, assim, porque, cara, bom, eu vou falar mais sobre isso depois. Aí, continuando a semana, foi uma semana em que eu tive que trabalhar bastante, assim, tive vários
vários afazeres externos, tive que ir em atacadão, repor estoque, enfim, fazer muita correria. E tô vendo, inclusive, para trocar a ambulância lá do hotel. Eu vou aproveitar que eu vou estar em Maringá, vou visitar uma empresa que faz transformação de picapes em ambulâncias, né? Faz adaptação e tal. Então já vou aproveitar que eu vou estar aí em Maringá e já vou fazer essa visita. Que mais? Essa semana eu também retomei o hábito de leitura, para ler um pouquinho mais do que eu estava lendo antes. Então, nesse momento, eu estou lendo 2 livros simultaneamente, porque um eu comprei na Kindle e outro eu só... né, caiu do caminhão ali da internet e caiu dentro do meu Kindle também, mas eu não consigo usar o aplicativo para ler no PC, né? Eu só consigo ler no meu Kindle, e como eu deixo meu Kindle em casa, e às vezes lá no horário de almoço eu aproveito e tô fazendo essa leitura. E o que eu estou lendo, né, é o livro Cabeça do Santo, de Socorro Racioli, que tá bem legal, é um livro bem legal, a Tati já leu, recomendo muito ele, então eu falei, ok, vou dar uma chance. E pra dizer que eu não vivo só de amores, né, vivo de amizades também, e comecei a ler Carl, o Explorador de Masmorras, né, li, acho que até o 3º capítulo até então, né, também tô achando bem legal, bem gostoso, bem mais, ele é mais leve talvez, assim, pra ler, inclusive é engraçado comparar os dois, assim, porque como é uma tradução, e ele é mais, vamos dizer assim, mais nerd, né? Mas ele tem uma linguagem muito ok. E ele é narrado em primeira pessoa, então ele tem uma linguagem muito simples, assim, é bem legal e tal. Ele vai, tipo, parece que eu vou passando mais rápido por ele. E o Cabeça do Santo, por mais que seja um livro de fantasia, ele ao mesmo tempo ele tem muitas prosas poéticas. Então ela faz, a Socorro Racioli, né, que é a autora, faz vários joguetes de palavras, assim, coloca umas informações que às vezes me param, assim, pra pensar e tal. Acho bem legal, muito curioso ter essas duas experiências de leitura ao mesmo tempo, né? Então, ou simultaneamente, não sei, enfim, né? Cada um lendo no mesmo tempo, mas correndo os dois juntos, né? Que mais? Cara, acho que é isso. Então, tô fazendo esse formato de emergência porque estarei longe, né? Na sexta, no sábado. Só retorno pra cá provavelmente no domingo. Então, e a gente já tem uma festinha pra ir. Tô pensando em almoçar com os meus pais também. Então vai ser meio correria. Inclusive fiz correrias aí pro meu avô, porque, né, ele tava correndo atrás de pensão por morte urbana, né, da minha avó, que tinha falecido e tal. Aí conseguimos fazer o processo lá, juntei as documentações, blá blá blá, fui consultando e, enfim, deu tudo certo e recebi a pensão, fiquei faceiro. E no mais, acho que é isso, cara. Acho que isso resume bem a minha semana. E como de praxe, eu já vou passar a bola para que você, amigo Sbole, faça a sua reflexão. Bora lá então. Cara, como eu mencionei, minha reflexão vem da ligação que eu fiz para um amigo meu, né, já de longa data, sei lá, tem quase 20 anos de amizade. Liguei para ele na quinta-feira, aniversário dele, né, tinha ido pra academia, aí na saída da academia eu mandei uma mensagem, quando eu consigo te ligar, né, porque a rotina dele é super atarefada, né, ele é advogado, tudo, então não sei se às vezes ele tem alguma audiência, se tá atendendo alguém, esse tipo de coisa, né, então eu mandei mensagem e falou, me dá 20 minutinhos aí você consegue me ligar. Aí eu liguei pra ele, a gente conversou, tudo, passando as atualizações, né, um pro outro de como que tava a vida. A última vez que a gente tinha se falado tinha sido em dezembro, e ainda assim, né, o que eu trago aí de reflexão é que ainda assim, mesmo que a gente se fale super pouco, a gente costuma se falar 2 vezes por ano, basicamente, né, no aniversário dele e no meu aniversário, ainda assim, ele é um amigo que eu falo pouco, né, assim, se for ver a cada ano, mas eu sei mais da vida dele do que muitos amigos que eu acabo assim, tendo um grau de proximidade, né, um grau de contato histórico muito maior. Então, assim, tem amigos meus que a gente passava fim de semana juntos, assim, na casa da galera. Então, era sempre o mesmo grupo de pessoas ali, e a gente convivia, né, do fim de semana inteiro, conversava um monte, esse tipo de coisa. Só que a vida foi acontecendo e a gente teve a rotina de cada um meio que diminuindo o grau de contato, né? Cada um foi se mudando para um canto, esse tipo de coisa. E aí, mesmo que essas pessoas, né, esses grandes amigos, ainda existe uma grande proximidade, ainda assim eu sinto que eu sei menos da vida deles do que desse meu amigo que a gente se fala 2 vezes por ano, basicamente, né? Então, é curioso, assim, a gente pensar que um pouco de atualização é mais do que atualização nenhuma. É curioso a gente ver que
a gente dedicar um pouquinho de tempo que seja regularmente já é uma grande coisa, se a gente for ver assim no agregado ali do tempo. Eu hoje tô sabendo mais desse meu amigo que eu, né, tinha um grau de contato mais esporádico, só que ainda assim eu sinto que agora eu sei mais da vida dele do que de muitos amigos meus que, a gente, como eu falei, a gente já se via, né, numa continuidade muito maior, né, em termos de volume de horas e mesmo de frequência de contato. Então é interessante, talvez aqui o próprio podcast faça com que o amigo ouvinte conheça mais da gente do que de muitos amigos que eles acabem tendo na vida deles. Então é um relato que, de alguma forma, também faz com que outras pessoas também conheçam a gente. Bora lá, bora lá, bora lá. Então eu vou fazer a minha reflexão, que nem eu mencionei anteriormente, vai ser justamente sobre a derrota do Brasil, né? E principalmente o quanto eu acho que eu engajei nesse... Cara, eu tô tentando me conter, né, conter as minhas emoções, porque eu estou prestes a ir dormir, né? Então quero evitar a fadiga. E cara... Mas é complicado, assim, pensar nessa eliminação, principalmente pensar nesse bosta desse Neymar que entrou em campo, que, cara, é impressionante, assim. Eu não sei se... Na verdade, tem várias coisas me irritando, sabe? Não só essa eliminação do Brasil, porque além de o Neymar, claramente um jogador que não tinha condições nenhuma de ser convocado, que estava lesionado, que, né, teve uma mentira defasada, sei lá, escandalosa, sendo exposta para todo mundo, e não, ele tá bem nada, assim, tipo, não, dava aquela corridinha cenográfica, assim, sabe, pra ir em cima da marcação, enfim, patético. Aí teve o lance com o goleiro, tipo, né, cara, ridículo, mas eu tô muito incomodado com várias coisas que vem acontecendo nessa Copa do Mundo. Não só porque a FIFA abriu as pernas nervosamente pros Estados Unidos, né? Porque já começa tudo errado, assim, o histórico cronológico dessa Copa é de é de uma cafajestice, assim, inimaginável, sabe? Desde da porra do presidente ganhando, do Trump, né? Ganhando um prêmio da paz da FIFA, tipo assim, que porra é essa, cara? O cara tá entrando em guerra, tá ligado? É o cara que tá expulsando todos os imigrantes. Como esse cara pode ganhar um prêmio da paz? E aí, não obstante isso, né? Não obstante o pagar pau, ele ainda... Ai, cara, ainda assim, eles conseguem quebrar uma das regras... essenciais do futebol moderno, né? Tudo bem, a regra do um jogo de suspensão quando você leva o cartão vermelho, ele não foi instituída desde o começo do futebol. Mas era uma regra que tá todo mundo ciente. Todo mundo sabe que se você tomar um vermelho, próximo jogo você não vai jogar. Não basta apenas punir fora desse jogo. É necessário mostrar a punição pra, tipo assim, o jogo que vem você não vai jogar porque, né, você cometeu uma falta grave, então você vai ser punido. E aí, cara, ver o fato deles abrirem a perna e falar assim, não, a gente vai jogar a suspensão lá pra frente e tal. E cara, muitas coisas me passaram na cabeça. Porque daí eu assisti o jogo, né, porque eu tava, tipo, sedento, tomara que a Bélgica meta 200-0, sabe? E aí, beleza, ganhou de 4-1 e tal, foi fácil, blá, 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 blá. O Balogun, que era esse jogador que tava suspenso, não jogou nada, porque, imagino, assim, tudo bem, ele não tem culpa de nada, né, cara? Porque ele não poderia, quer dizer, ele poderia, mas, né, acho que ele ia estar dando um tiro no próprio pé dele, se ele falasse, não, eu não vou jogar porque isso não é certo, eu quero cumprir as regras da FIFA, que sempre foi assim, né? Mas ele, cara, ele jogou muito mal, e acho que deve pesar um pouco nisso, né? Porque ele, enquanto jogador, ele sabe as regras e ele sabe que ele estava errado, sabe? Eu acho que isso, né... Só os norte-americanos que não entendem nada de futebol que ficaram assim, não, isso é injusto. Todo mundo, o resto do mundo inteiro, entendeu que, tipo, ué, irmão, é isso, é a regra, não tem... Vai querer ficar mudando agora. Enfim. E aí, principalmente, os jogos da Argentina, cara, assim, quanto mais eu olho as estatísticas, mais ódio vai me dando, assim, sabe? Eu assisti o jogo da Argentina contra Cabo Verde, eu assisti o jogo da Argentina contra o Egito, e, cara, foi tanta palhaçada, assim, de tapa na cara, de critérios, assim, completamente desproporcionais pra marcar pênalti, pra anular gol, sabe? Eu não consigo entrar em meandros, porque eu gastaria uma hora, talvez mais até, falando sobre isso, sabe? Mas cara, é de um nível do ridículo, assim, maldito, sabe? E aí, eu refleti e escutei vários aspectos, né? Do tipo, cara, mas por que isso tá acontecendo, né? E aí, cara, o triste disso tudo é porque a porra do capitalismo vencendo de novo, sabe? É o capitalismo tardio do futebol, o capitalismo tardio do soccer, na verdade.
Porque os Estados Unidos, né, um grande consumidor assim, né, de tudo, é um dos públicos que consome menos o futebol, o soccer, né, que a gente conhece. Então, cara, a FIFA faz todo esse... E aí, cara, me desculpa, assim, eu sei que soa conspiratório, mas não tem como eu duvidar do tipo, será que a gente não tá sendo favorecida justamente por causa do Messi? Porque, cara, é o menininho de ouro dos Estados Unidos, porque ele joga nos Estados Unidos, sabe? Teve início de Copa, que teve jornalista, teve que explicar pro público americano por que o Messi não tava jogando pelos Estados Unidos, sabe? Tipo, é de um nível ai, cara, eu ia falar de burrice, né? Mas acho que não é esse o caso. É um nível de ignorância impressionante, né? E isso mostra o quanto eles não consomem o futebol. E aí a FIFA querer trazer isso para os Estados Unidos, ficar chupando pau do Trump, de tipo assim, ai, prêmio da paz, né? Tipo, vou tirar a suspensão dele sim, é justamente para favorecer e para fazer com que essas pessoas, esses norte-americanos, consumam o futebol assim como eles consomem NFL, assim como eles consomem NBA, para daí abocanhar todo esse mercado e encher mais os bolsos e ficar mais rico e, enfim, né? Porque, tipo, não basta ser o maior evento esportivo do mundo, você ainda precisa ganhar mais, sabe? E é sempre isso, é sempre sobre o capitalismo e querendo aumentar. E a reflexão que eu fico, cara, e que me deixa muito triste, é que eu sinto que o futebol morreu, cara. E sim, são aspas fortes, assim, mas o futebol, ele deixou de ser sobre futebol, cara. E isso me entristece muito, assim, né? Eu espero, né, que o futebol renasça. Tanto que teve o lance do Egito, cara, é assim, nossa, nossa, vai me dando tanto ódio, cara, e pensar daquele juiz e tipo, protocolo antirracista, e aí ele só cagar, dá um amarelo, nossa, cara, mas enfim, só vou deixar a reflexão de que, cara, a Copa do Mundo, assim, perdeu... Ai, eu ia falar que perdeu tantos pontos comigo, mas foda-se, ela não liga pra mim. Ela provavelmente liga pro público norte-americano, que é o que dá mais renda pra ela, né? Então, é isso. FIFA vai tomar no cu, essa é a minha reflexão. Fechou. Eu não vou trazer comentários da tua reflexão, porque eu não sei o que você tava falando, né? Eu tô gravando aqui todos os meus blocos de fala sem ouvir o que você tinha falado, então não sei o que complementar, não tenho o que complementar, eu só tenho a indicação de dizer que a gente vai agora para a sessão mais. Bora lá, hoje teremos que ir de mais um feedback ou de mais uma indicação. Bom, na verdade, eu sei que teremos que ir de mais um feedback, porque dessa vez eu estou preparadíssimo aqui, pelo menos com um feedback, não sei se teve mais, daí o Sbole faz a conferência aí na última hora. Mas, nessa semana, a gente recebeu um feedback do nosso amigo Everton Emanuel Matos, também conhecido como O Pança. E ele deixou um comentário aqui no nosso episódio do Spotify. O comentário foi no episódio 386, A Curiosidade e o Planejamento, também conhecido como o último episódio. E eu posso fazer a leitura, Gabriel Sbole? Eu sei que você não tá aqui, então eu vou ler igual. Então vamos lá, não tem título, né? Afinal, é um comentário no Spotify. O Pança diz o seguinte: galera, assim como o Xuxim gosta de saber dos acontecimentos que levaram as pessoas a estar onde estão hoje, cá estou eu curioso demais em relação ao projeto Sbole. Favor postar fotos na rede social das fotos para eu ver como ficou. No sábado, dia 4/7, eu vi o Xuxim na Flip, mas ele estava concentrado demais e não me viu, e acabei não querendo ir até a mesa para tirar a concentração. Então é isso, amigos Sbole. Comentários sobre o comentário? Eu também gostaria muito de saber, Pança, como é o projeto, porque eu também não tô sabendo. Então, assim que as arquitetas mandarem, aí provavelmente eu tenha condições de pelo menos dar uma olhada, de compartilhar, de falar a respeito, porque até agora estamos só na expectativa e pagando 2 apartamentos ao mesmo tempo, né? Porque estamos pagando o aluguel do apartamento que a gente está morando e pagando o financiamento do apartamento que a gente comprou. Só que, né, não temos ainda o projeto para saber como ele potencialmente pode acabar ficando. Então, assim que eu tiver algum retorno, assim que eu tiver algum conhecimento de como o apartamento pode vir a ficar, aí a gente vê como divulga isso pro amigo ouvinte. Muito bem, o meu comentário é, primeiramente, muito obrigado, Pança, pelo seu feedback, né, pela sua pontuação que vai ter aqui no ranking da semana. Cara, que legal que você estava lá na Flip, né, no dia 4/7, famoso sábado.
Eu queria tê-lo visto também, mas como você disse, acho que eu tava concentrado demais. Eu tava me divertindo bastante, né? Um torneio mais for fun, assim, mais legal. E é isso, cara. Apareça mais lá pra gente se ver pessoalmente. Então é isso. Chegamos ao final do episódio, amigos Bola. E é isso então, vamos seguir pros recadinhos agora, Evandro Xuxim? Sim, os recadinhos. Então, vamos pros recadinhos. Se você quiser mandar um feedback pra gente, assim como o Pança fez, pra gente ficar bem feliz, você pode mandar um e-mail no e-maildasemana@gmail.com, repetindo, e-maildasemana@gmail.com. Caso queira mandar aquela mensagem um pouquinho mais pessoal, você tem a opção de mandar nos nossos Instagrams. Você tem o meu, que é @minxoxin, é o meu mesmo, ou você tem o dele, que é @sbole. Se você não sabe pra qual dos dois mandar, você pode colocar na roleta russa dos podcasters e mandar no nosso perfil oficial no Verifique, que é @mais uma semana. Ou ainda você tá ouvindo ali pelo Spotify, você quer mandar um comentário rápido, papum, você pode utilizar a aba de comentários direto do Spotify. Você pode mandar uma mensagem ali, não precisa ser no último episódio, pode ser em qualquer um deles, que a gente vai receber a notificação e vai dar um jeito de ler aqui no nosso programinha. Isso aí, a gente também sempre pede para as pessoas seguirem nosso perfil no Instagram, porque assim a gente tem acesso aos analytics, né, aos insights que o tio Mark Zuckerberg conta pra gente de quem são as pessoas por trás dos números. Se são mais homens, são mais mulheres, a faixa etária, a região do país ou do mundo que a pessoa tá ouvindo a gente, isso é legal. A gente acaba conhecendo um pouco mais da nossa audiência, que conhece um pouco mais da gente a cada semana. E também pedimos, amigo ouvinte, se estiver gostando tanto assim do nosso programa, cogita daquela famosa piramidada. Espalhe a palavra do Mais Uma Semana. Escolhe o episódio que você gostou, pode ser esse episódio aqui, pode ser outro episódio, pode ser um combinado de episódios, você pega e manda pra alguma outra pessoa. Alguém que não conhece podcast em geral, ou alguém que não conhece a proposta do nosso podcast em específico. Talvez a pessoa acabe gostando que a gente fale por aqui, e talvez ainda mais ela goste tanto que aí ela manda uma mensagem pra cá. E uma vez que ela manda uma mensagem pra cá, ela acaba pontuando no ranking 2026, mais uma semana de feedbacks, que tem atualização hoje, porque teve feedback. Então nós temos aqui agora com 3 feedbacks, a entidade Príncipe Nigeriano e o Pança, e com 2 feedbacks nós temos o Elian. E é isso então, a gente só tem agora o nosso grande, maravilhoso tchau tchau, é isso? Então é isso. Adeus. Não, é tchau tchau! Então falou, tchau tchau! Adeus.